Você sabe o que é tradução formal e tradução dinâmica? Através da diferença dessas duas abordagens, você vai entender nesse vídeo e eu vou te revelar por que existem tantas traduções da Bíblia. Será que uma é mais correta do que a outra? Será que uma é mais confiável do que a outra? Você vai descobrir, eu vou te revelar esse segredo aqui nesse vídeo. Fica comigo até o final. Mas antes, aquele recado para você que está me assistindo e que ainda não é inscrito aqui nesse canal. Por favor, me ajude. É muito fácil, é só você clicar nesse botão onde está escrito inscrever-se, logo abaixo do vídeo. Depois você vai clicar no sininho e selecionar a opção todas, porque eu posto vídeos toda semana aqui nesse canal e você vai estar recebendo no seu celular, no seu computador. Então não se esqueça de se inscrever, eu conto com a sua ajuda. Bora lá para o vídeo. Olá amigo, seja bem-vindo, você está no canal Palavra Aberta, eu me chamo Mesaque Rodrigues e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é sempre agradável e que é o tema central desse canal. Vamos falar sobre a Bíblia, ou melhor, nós vamos falar sobre as muitas traduções da Bíblia. Por que existem tantas traduções e será que uma tradução é mais confiável do que a outra? Para você entender por que existem tantas traduções da Bíblia, nós precisamos entender o que é tradução formal e o que é tradução dinâmica. São basicamente as traduções que são usadas. No século XIV, o alemão Johannes Gutenberg criou a primeira máquina de impressão. E sabe qual foi o primeiro livro a ser impresso? Se você respondeu a Bíblia, você acertou. O primeiro exemplar impresso com a técnica de Gutenberg foi chamado de Bíblia em latim, forjadas em letras de chumbo e arrojadas manualmente. Hoje existem 60 Bíblias de Gutenberg, 12 impressas em pergaminho e 48 em papel. A Bíblia já foi traduzida em mais de 700 idiomas. É o livro mais lido, o mais vendido e o mais perseguido também. E cerca de 6 bilhões de exemplares já foram impressos. Mas o que dizer sobre as muitas traduções que existem da Bíblia? Na língua portuguesa, a tradução mais conhecida é a João Ferreira de Almeida. No Brasil, cerca de 10 traduções diferentes são usadas. Basicamente, existem apenas dois tipos de traduções. Não saia daí que eu vou te falar a respeito dessas duas abordagens. A primeira abordagem é a abordagem formal. Ela tenta o máximo possível manter o significado original, a organização gramatical e o significado da língua original na qual foi escrita. Um exemplo dessa tradução é a tradução Almeida Revista e Corrigida, que ao traduzir Gênesis 1:1 traduz da seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. A ordem no texto hebraico, que foi o idioma original na qual essa passagem foi escrita, o verbo criar vem antes do sujeito, que é Deus, e está traduzida exatamente como o texto original. Por outro lado, a equivalência dinâmica ou a tradução dinâmica foca principalmente na comunicação da linguagem, sem se importar tanto com a ordem gramatical ou com o significado da língua original da qual o texto foi escrito. Segundo os defensores desse tipo de tradução, o importante é tornar o texto compreensível para o leitor. Para que você entenda melhor, eu vou te dar um exemplo. Lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 24, o autor diz literalmente que José não conheceu Maria. E em muitas traduções, o verbo conhecer mantém o seu sentido literal. Porém, na perspectiva dinâmica, a palavra original é traduzida como ter relações íntimas. Mas afinal, qual o objetivo dessas abordagens? O objetivo dessas abordagens é criar uma ponte entre os leitores antigos, que entenderiam dessa maneira a mensagem, e os leitores modernos, que precisam de ajuda para não pensarem que José não fazia a mínima ideia de quem era Maria. Nenhuma tradução é estritamente literal. Por exemplo, eu que moro no Amazonas, quando o dia está muito quente, nós dizemos aqui que não sairemos de casa até o sol esfriar. Como que eu vou traduzir de maneira literal para uma pessoa que não fala português? Não tem como, não dá. Mas eu posso dar também um exemplo bíblico. Em Romanos 3:20, o apóstolo Paulo diz que, embora ele esteja ausente fisicamente,
ele está presente em espírito. A versão formal, como a Almeida Revista e Corrigida, traduz a palavra carne por corpo, desviando-se assim então do padrão literal. Por que então não seguir a ordem do texto grego? Porque a palavra carne, ela não faz muito sentido para uma pessoa que está lendo a Bíblia pela primeira vez, obscurecendo assim então o seu significado original. O mesmo pode ser dito sobre as abordagens dinâmicas, quando a mensagem bíblica é transmitida com muita liberdade, comprometendo o sentido original de um texto bíblico, podendo causar confusão doutrinária. Por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 24, a Nova Versão na linguagem de hoje diz o seguinte: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Nesse texto, o verbo aceitar é usado no lugar da palavra justificar, que seria no original grego. Isso obscurece a verdade bíblica a respeito da salvação, da justificação pela fé. Vale ressaltar que existe também uma abordagem intermediária, que segue ambas as regras sempre que possível e sempre que necessário. É o caso da tradução Nova Almeida Atualizada. Mas ainda fica a pergunta: se ambas as abordagens têm as suas limitações, qual é a melhor tradução para nós usarmos para estudarmos a palavra de Deus? Você quer saber? Eu vou te revelar agora. Mas antes, eu quero dizer, se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu no canal, por favor, clica aí embaixo em inscrever-se, ative o sininho, me ajude. Não deixe de se inscrever no canal. E agora eu vou te revelar qual é a melhor tradução. Você que está começando a ler a Bíblia, a estudar a palavra de Deus, eu aconselho a você usar a nova tradução na linguagem de hoje. À medida que você for compreendendo os textos bíblicos e as verdades bíblicas, você passa para uma tradução mais formal, para você compreender o sentido mais profundo da palavra de Deus. E sabe o que eu acho? Eu não vejo problema nenhum em você usar o maior número possível de traduções. Eu, por exemplo, uso todas as traduções e a minha preferida é a tradução da Bíblia Católica Ave Maria. Mas e você? Qual é a sua tradução preferida? Você conseguiu compreender o conteúdo desse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários a tua opinião a respeito do vídeo de hoje. Diz pra gente qual é a tua versão preferida da Bíblia. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o seu comentário. Deixa também o seu joinha, o seu like, para que o YouTube possa recomendar esse conteúdo para outras pessoas. E mais uma vez eu peço a você que ainda não é inscrito e que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.